Salve, muito boa noite. A gente de volta aqui no Frente a Frente, falando de política. Hoje a deputada Carla Zambelli é do PSL de São Paulo, sangue novo no Congresso Nacional, e foi uma das primeiras a ir para as ruas, né, iniciando aquele grande momento de manifestações aqui no Brasil. Olha, ontem o governo teve uma derrota, que eu não sei exatamente se foi derrota do governo, porque eu não senti pressão do presidente Jair Bolsonaro na manutenção dos vetos à lei que regulamenta o abuso de autoridade. Foram rejeitados vetos do presidente, o que significa retorno ao texto da lei, pontos considerados restritivos aos trabalhos dos policiais federais, procuradores, promotores e juízes. Deputada Carla Zambelli, eu destacaria aquele ponto ali em que coloca o advogado acima de tudo, né? Desobedecer a prerrogativa, os direitos dos advogados, pode dar prisão para o juiz e para o promotor. São muitos direitos, inclusive torna inviolável o escritório de um advogado, né? Inviolável o escritório de advogado, o advogado pode falar com o preso a qualquer momento, inclusive presos perigosíssimos. E quem tentar impedir pode ir preso? Preso de 1 a 4 anos e ainda pagar multa. Quer dizer, colocaram os advogados acima, né, do bem e do mal, acima da justiça, como se tivesse um poder irreparável, né? E, ao mesmo tempo, colocaram os juízes e promotores com um poder muito diminuído. Imagina só, se uma mulher disser, eu fui estuprada, e a pessoa for presa, né, preventivamente, passa ali pela audiência de custódia, detecta que realmente a pessoa foi estuprada, tal, mas, de alguma maneira, a mulher... Isso acontece muito. A mulher retira a queixa lá na frente. Porque, meu vizinho, eu não quero ter problema com meu vizinho, tal, então vou retirar a queixa. O juiz que determinou aquela prisão preventiva do estuprador pode ser preso. Porque mandou... Não é assim. Um juiz que vai julgar e ele vai dizer não. Se o juiz no STJ ou no STF reverter uma prisão preventiva, então não vamos falar em caso de estupro, porque às vezes é muito difícil acontecer isso. Mas, por exemplo, a prisão do Cunha. A prisão do Cunha, que foi preventiva, por conta de, enfim, motivos dele continuar roubando ou de possibilidade de fuga e etc., ele foi preso preventivamente pelo ministro Moro lá atrás, quando ele era juiz. Se o STF resolver soltar hoje o Cunha, o ministro Moro, ou então o juiz, né? E até os juízes do TRF4 podem ser incluídos na lei de abuso de autoridade, porque foi revertida a prisão preventiva. Na verdade, não há quem não conheça ou já tenha ouvido falar em abuso de autoridade. E abuso de autoridade é muito pesado, porque a autoridade fala em nome do Estado, e o Estado é muito forte. O Estado, por exemplo, tem o monopólio da violência, o Estado é muito forte. Então, é preciso, sim, regulamentar abusos. Só que esta lei foi sequestrada, o nome, né? E essa lei foi sequestrada em nome de uma vingança contra a Lava Jato, e aí acaba provocando esse tipo de cerceamento da defesa do trabalho de juízes. Agora, em certos momentos, é preciso, sim, uma regulamentação ali de abusos, né? Zé Maria, por exemplo, quando eu era ativista, eu fui presa por 2 parlamentares, o Paulo Pimenta e o Valdir Domos, porque eu estava questionando o porquê deles estarem atacando o ministro Sérgio Moro. Eu fui presa, assim, dentro do Congresso, fui levada para a delegacia. Se fosse hoje, seria abuso. Não seria, sabe por quê? Porque não está na lei. Um deputado, se eu mandar prender alguém de forma abusiva, não está na lei. Eles não colocam isso de uma maneira clara. O Paulo Pimenta, à época, por exemplo, ele nem foi prestar queixa. Então, ele mandou me prender, eu passei por um constrangimento de prisão, né, como ativista, e ele sequer foi prestar queixa depois. O ministro Lewandowski mandou me investigar por eu ter feito o boneco dele na Polícia Federal, por grave ameaça à ordem pública, quando eu era ativista também. Fui demitida de um emprego por causa disso. Isso não é abuso de autoridade? Então, assim, eu passei por coisas como ativista, que hoje, como deputada, se eu fizesse com alguém, não é abuso de autoridade, porque não está na lei. O deputado praticamente não tem nada que envolva abuso de autoridade de deputados, de ministros do STF. Mas ela fala em servidores públicos, deputados e tal, se abusou... Mas de uma forma muito ampla. Eu escreveria essa lei de uma maneira muito simples. 2 artigos. O primeiro, o servidor público que abusar das suas prerrogativas será punido. Segundo artigo, revogadas as disposições em contrário. Quer dizer,
Não precisa. Simples e objetivo, né, Zé Maria? Pronto, né? Aí o juiz é que vai definir o que é abuso ou não. O abuso é uma situação séria, porque a força do Estado é muito grande. Mas existem outros, né, vetos que foram derrubados. A gente vê ali que pinçaram situações. O policial, por exemplo, alguém que prender uma pessoa, ele tem que se identificar. E se for, por exemplo, o líder de um PCC? E se identificar errado e tal, é crime, né? Imagina só. E assim, tem muitos policiais ou muitos agentes de segurança que vão vão executar as prisões. Eu conheço alguns casos de complicações que ficam com assim, medo, né? de policiais que tiveram que se mudar de município. Exatamente. Imagina só que não se identificar agora pode ser abuso de autoridade. Tem que se identificar para o líder do PCC, líder do Comando Vermelho, né? Líder de uma milícia. Como é que você faz? Então, assim, precisaria ter um pouco de proteção para os sistemas. E como é que foi esse processo lá no plenário, deputada? Por que o governo perdeu? Foi estranho, talvez tenha faltado a articulação da liderança do governo. Já se imaginava que iam cair alguns vetos, mas não 18. 18 acho que foi uma quantidade muito grande, em pontos muito importantes da lei. O Bolsonaro, eu acho que teve um apoio da população muito grande, foi aquele veta Bolsonaro, veta tudo Bolsonaro, essa hashtag ficou no ar durante 2 semanas completas, teve um apoio muito grande das associações todas, de policiais, de juízes, de promotores. Então, assim, eu até quero fazer um pedido para a população que está nos assistindo, olhar quem foram os deputados e senadores que votaram pela derrubada do veto. Porque essas pessoas são assim, já há um indício muito grande de que pessoas que votaram pela derrubada desses vetos, principalmente esses vetos principais aí, as quais você citou, do advogado, do juiz e dos que deixam os policiais desprotegidos, há um indício bem forte de que essas pessoas são contra a Operação Lava Jato e são pessoas que têm uma postura duvidosa em relação à ética, à transparência, à honestidade. E são muitas pessoas, né? A gente tem um congresso... A persecução criminal, né, que é a ideia de investigar alguém sabendo ser inocente, isso é muito complicado, né? Preciso investigar para ver se é inocente ou não. Qual é o medo da investigação? Pois é. Eu me lembrava do Tuma, que ele dizia que o bom investigador, do Romeu Tuma, que foi deputado, foi senador, o mais velho dos Tumas, que são muitos, né? Ele dizia que o bom investigador, tem que partir do pressuposto de que o investigado é inocente. E depois formatar e concluir ali se houve culpa ou dolo e tal. Quer dizer, uma situação muito complicada agora, porque ser inocente não pode ser investigado. Complicou, né? Não pode nem começar. Complicou bastante e deixou uma situação complexa. E não tem jeito, se o presidente Bolsonaro não sancionar agora, o Congresso sanciona. Exatamente. Ficou numa situação em que esticou a corda, né, entre o executivo e o legislativo. O Bolsonaro ele tem uma prerrogativa muito forte de respeitar os outros poderes. Ele tem tentado fazer isso de uma maneira muito... Foi até o veto e disse, olha, o Congresso que decida, né? Agora o Congresso tem que decidir. Não, e ele está certo, ele vai fazer o quê? Ele, como presidente, ele não pode obrigar o Congresso a manter os vetos dele. Eu acho que o Bolsonaro foi eleito e todo mundo pensou assim, como ele é bem radical assim, nas posturas dele, uma postura assim, radicalmente correta, né? Terrivelmente evangélico-cristão e etc. Eu acho que algumas pessoas esperavam que ele fosse talvez até desrespeitar a questão democrática da independência dos poderes, né? E uma coisa que ele está se propondo a fazer é respeitar os poderes. E foi um dia complexo no Congresso Nacional, porque além da queda desses vetos, o presidente do Senado adiou a votação da reforma da Previdência, que estava prevista para essa semana, fica para a próxima semana, e mais, foi ao Supremo Tribunal Federal reclamar da ação da Polícia Federal no Congresso Nacional. Antigamente, isso provocava mesmo grande reação. Depois a coisa caiu ali na normalidade, todo mundo já sabe o que fazer, chega a Polícia Federal, até conversa com os policiais legislativos e tudo, né? Mas ali ficou muito claro, uma reação ali de espírito de corpo do Senado Federal, né? Se tem autorização do STF, qual é o problema? Eu acho que pessoas que têm medo, esse corporativismo não é legal, Zé Maria. Se tivesse feito a revelia do STF, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Mas esse excesso de espírito de corpo me preocupa, porque a gente teve uma renovação, sim, no Congresso, mas acho que ela não foi suficiente para poder limpar de verdade as pessoas que querem obstruir a justiça. A gente não pode querer obstruir.
todo mundo vai passar por isso. Deputada, há um trabalho ali da vida política e das elites contra a Lava Jato? A senhora sente isso? Eu sinto que há, sim. E está crescendo? Não está crescendo, mas é um movimento forte. É um movimento forte, ele é estruturado, ele é corporativo, né, corporativista. Não necessariamente é o mesmo movimento que se insurgiu contra essa busca da Polícia Federal, mas é um movimento que vem para ficar nos próximos anos e que, infelizmente, eu, por exemplo, não me vejo com força suficiente de bater de frente com esse movimento, porque é um movimento trator. Ele vai tratorar qualquer um que passe pela frente. Eu sempre achei que não faltava vontade, não falta coragem dos parlamentares de enfrentar exatamente uma situação que tem tanto apoio popular, que é a Lava Jato, que é o novo momento, a investigação, né, e a autonomia das polícias para cumprir a missão. A senhora acha que eles são tão fortes que podem, inclusive, mudar leis, como é o caso do abuso de autoridade? Estão fazendo aqui a mesma coisa que fizeram nas Mãos Limpas, né? Na Itália. Caminho parecido. Então, já está caminhando para isso e eles têm força, sim. Eles não estão preocupados com a opinião pública. Eu acredito que eles devam ter em mente que os próximos 3 anos e meio são suficientes para se mudar tudo que eles precisam para se autoproteger. É uma autoproteção deles próprios ou com os seus, né? São os que estão sendo processados, investigados, e os que não estão e que temem, né? Exatamente. Tem muita gente que ainda nem está com o nome sendo investigado, ainda não está no aspecto aí, não apareceu talvez na mídia, mas que sabe que se eles fuçarem, vão achar. A gente escuta lá no Congresso Nacional, deputada, muita reclamação, dizendo que a Lava Jato extrapolou, que foi muito além do que deveria ir. E a senhora sente isso? Ou não houve nenhum exagero? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todas as prisões foram... Todas as condenações foram condenações corretas. Inclusive, assim, diziam, por exemplo, que o ministro Sérgio Moro, ou então o juiz, condenava demais. Mas, na verdade, quando você via no TRF4, aumentavam a condenação. Né? Então, 84% das sentenças foram confirmadas. Foram confirmadas. É altíssimo. Um índice muito alto. Todas as possibilidades de defesas foram dadas. Então, o problema grande que é que se envolveu muito dinheiro, muitas empresas. As empresas estavam envolvidas até o pescoço, não era um envolvimento superficial. Quase todas as empresas envolvidas eram empresas que dependiam do poder público, então acabaram perdendo também muitos funcionários, quer dizer, financeiramente ficaram comprometidas. E aí a esquerda, junto com uma galera aí que está envolvida, vem com esse discurso de que prejudicou o Brasil. A gente escuta muito isso lá no Congresso, como se a Lava Jato tivesse prejudicado. Mas desde quebrou quando empresas, né? Pois é, combater o crime agora. E outra coisa, o mercado ele se autorregula. As empresas novas estão surgindo, empresas jovens e pequenas estão crescendo, porque estão trabalhando corretamente. Deputada, eu costumo dizer que esse grupo que ficou no poder fraudou assim, os pilares básicos da humanidade, não é do Brasil, da humanidade. O mercado, que talvez seja a grande invenção da humanidade, que é o mercado, eles fraudaram, não existia mercado, né? São empresários que se penduraram lá como carrapatos nos cofres públicos, né? Quer dizer, o mercado não existia, quem ganhava a licitação era quem eles queriam. E a democracia, porque gastaram R$1 bilhão numa campanha, que foi o que o Palocci falou que a ex-presidente Dilma gastou, R$1 bilhão numa campanha, fraudar a democracia. Quer dizer, então, os 2 pilares básicos da humanidade foram fraudados com esse derrama de dinheiro. Olha, e é assim, e não é só isso, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão para tentar lavar a mente das pessoas, porque com comunicação bem feita, você faz muita coisa. Você consegue convencer realmente as pessoas de que aquilo ali, de que o Lula realmente não fez nada. Né? Tem muita gente que não tem acesso à informação como outras pessoas. Quem está ouvindo a gente tem acesso. Deputada, a senhora é dessa leva nova de política e que lidou muito bem aí com as mídias sociais, né? Com a campanha eletrônica.
O presidente Jair Bolsonaro gastou menos de R$ 1 milhão durante uma campanha presidencial. Nós estamos agora, para o ano que vem, enfrentando uma campanha de vereador. O que mudou? A impressão que eu tenho é que os deputados, aí, os mais antigos, não entenderam a mudança. O que mudou? Mudou que eu acho que a boa parte da população tem acesso agora à informação limpa. A informação já peneirada, crua, direto da fonte, pura. O que mais os meus seguidores falam é que eles gostam de assistir os meus vídeos, etc., porque eu estou ali dentro do plenário mostrando a coisa acontecendo sem nenhum filtro. Isso mudou. Infelizmente, a gente não vai conseguir chegar em todos os municípios do Brasil. Mas, com certeza, as redes sociais e a boa imprensa vai fazer diferença para que novos vereadores e prefeitos entrem na disputa política. É uma pena que a gente ainda não tenha partidos suficientemente limpos e organizados, principalmente, para poder combater essa política suja, né, que acaba usando o dinheiro para poder incomodar e lavar a mente das pessoas. Mas para fazer isso aí também precisa de impulsionamento de internet, precisa gastar dinheiro, né? Assessores, assessoria, um grupo. Assessoria, um grupo. Eu, por exemplo, tenho uma assessoria específica para cuidar de rede social, né? Então, não é também tão fácil. Chega simplesmente e com rede social você resolve tudo. Mas eu acho que, não nessa eleição, mas daqui umas 2 eleições, a gente talvez não precise mais de tanto impulsionamento, as pessoas já vão buscar naturalmente o seu eleitorado. Há fake news ali nessa campanha? Ah, sim, muito. Teve muito fake news, tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Haddad também, né? E teve também... É verdade. A gente não pode dizer que não existe monopólio da verdade, sabe? Todo lado acabou mentindo um pouco. Eu não estou dizendo que eu errei ou o Bolsonaro errou, mas algumas pessoas, em nome do bolsonarismo e da direita, acabaram errando na mão. Eu entendo que também os que repassam, né, fazem parte ali da corrente. E eles vão num armário e buscam a fake news que lhes interessa e coloca e joga, né? Assim que é o processo, né? Não, e tem gente que até, sem querer, acaba repassando, porque realmente acredita, né? Eu já recebi diversas notícias, mas isso aqui não tem o mínimo cabimento. E a pessoa está repassando aquela notícia acreditando que seja verdade. Eu acho que sabe que não é porque quer que aquilo seja verdade. Talvez a origem não tenha sido, mas... Tem gente que realmente acredita. Já recebi fontes assim daquele site sensacionalista que todo mundo sabe que é de brincadeira. A pessoa acha que é verdade. Então, e tem muito deputado também. Olha, o que a gente viu até hoje, tem deputado que foi eleito falando que o Bolsonaro ia matar homossexuais, ia metralhar homossexuais. E as coisas estão passando, o tempo está passando, os homossexuais estão cada vez mais percebendo que tanto a ministra Damares, Direitos Humanos, quanto outros ministérios da Cidadania, etc., estão tentando resgatar os valores que também respeitam a homossexualidade das pessoas, sempre respeitando também as nossas crianças, que é isso que a gente quer. Não tem problema nenhum a pessoa ser homossexual, só não mexa com as nossas crianças. Eles estão vendo isso e continuam propagando que o Bolsonaro vai matar homossexuais. Quer dizer, a quantidade de fake news que já contaram, Zé Maria, é brincadeira, viu? Mas eu acho que até o final dos 4 anos a gente consegue colocar o Bolsonaro como ele realmente é. Numa palestra que eu fiz lá no QG do Exército, eu falei, isso é uma guerra. E é mesmo, uma guerrilha da informação. Deputada Carla Zambelli, eu queria agradecer muito a senhora ter tirado esse tempo lá, o Congresso Nacional Pegando Fogo, para essa conversa aqui com os nossos telespectadores do Frente a Frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maria, o convite, um beijo para vocês e vamos seguir firmes e fortes presidentes, porque o governo e o Brasil precisam muito do povo brasileiro. É isso, foi uma boa conversa. A minha parceira Denise Rotenburg estará de volta aqui na próxima quarta-feira. Uma boa entrevista, uma boa conversa. Isso aí. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite, até mais.